Olá pessoal, estamos de volta nessa terça-feira no Ação em Ação, mais um programa aqui da TV Com. Hoje dia 29 de maio de 2018, terça-feira de frio aqui em Santos, um solzinho gostoso, mas um ventinho frio aqui na Baixada Santista, para você que vê o programa de fora de Santos. Hoje temos aqui o Zé Geraldo Barbosa, né? Ele é advogado, engenheiro e mestre em Direito Ambiental, e também Marcelo Coelho, presidente do PROS, educador físico e também empresário da nossa região, né? A pauta hoje está grande, né? Lembrando que você pode assistir nosso programa hoje pelo canal 11 da NET para a Baixada Santista, canal 8 Vivo Fibra também para a Baixada Santista, e se você preferir, para todo o planeta, pelo www.tvcomsantos.com na tela. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 1h15, depois com a primeira reprise às 23 horas e com a segunda reprise ou reapresentação às 1h da manhã. Hoje temos uma pauta grande aqui. Porto já tem registro de perda de até 10 milhões com a greve, né? Essa greve que já está no 8º dia, né? Essa greve que já começa a causar problemas, além do abastecimento, falta de alguns produtos no supermercado, espertalhões cobrando mais por produtos, alguns repassando o que pegam, outros jogando uma margem de lucro imensa. As universidades da região e do país não estão trabalhando devido à falta de condução, falta de transporte. Algumas viaturas de polícia, algumas ambulâncias conseguem ainda um abastecimento próprio, alguma coisa, mas a população já começa a ficar sem combustível, muitos já estão com o carro na reserva, só usando para emergência, e com isso diminui o movimento no comércio, diminui o movimento na rede da região, né, assim como do país, né? Então o Porto de Santos, cada dia que fica parado é um prejuízo enorme, navio, enfim, caminhoneiros e transporte e tal, já resistem a um prejuízo de 10 milhões, né? Supermercados e lojas na Praia Grande sofrem saques, né? Então foram saqueadas algumas lojas na Praia Grande. O povo pagará pelo corte do diesel, dizem especialistas, né? Hoje nós estávamos falando aqui com um programa com o Vicente Cassione e o André Gonzalez, né? Com a questão, né, eu não vejo o governo falar em diminuir déficit público, gasto público, né? Eu não vejo falar que vai baixar 80% do salário dos senadores, deputados, que vão ter menos mordomias, tal. A gente não acaba com a mordomia, não discute, não tivemos a reforma trabalhista, não tivemos a reforma tributária, não tivemos a reforma política. O governo Temer, que para muitas pessoas é legítimo, né? Porque quando você votou na Dilma, quem votou na Dilma votou no Temer, né? Mas disse que não e tal. Então o governo Temer, que para muitos é ilegítimo, não teve força para alavancar as reformas, né? Fez uma reforma tímida trabalhista, não fez a reforma tributária, não fez a reforma política, e o país aí que a população paga muitos impostos com muito pouco retorno, né? Então, esses 46 centavos que o consumidor vai pagar menos por diesel, né, vai dar 9 bilhões e meio de prejuízo. E eles estão pensando, né, os nossos professores pardais estão pensando lá de Brasília, estão pensando como eles vão arrecadar esse dinheiro, né? Juscelino Kubitschek, para muita gente foi um grande presidente, ele cometeu esse erro de pôr Brasília muito longe, né? Então os políticos não sentem assim o Brasil, então eles ficam muito longe, como se fosse uma Disneyland, uma Disney World lá, onde um engraxate ganha uma fortuna, um assessorista ganha uma fortuna, e aqui no Brasil, no país, né, tirando da Disneylândia, onde tem 15 milhões de desempregados, onde você paga imposto sobre tudo, bitributação de muitas coisas, né? Então, os especialistas vão dizer que nós vamos pagar essa conta. Destroços de um veleiro Castle aparecem novamente no Imbaré. Então, você que está andando aí na praia, curtindo aí, se pode dizer curtindo esse meio recesso aí para algumas pessoas, né? Cara, trabalha com Uber, não tem gasolina e vai fazer o quê, né? Às vezes vai andar na praia, pensar na vida e tal. Cuidado aí que tem destroços do veleiro aí na areia da praia, né? Ataque baile funk fere 17. Também o cara tava sacomando um baile funk. Meu Deus do céu, né? Sacomando, baile funk, passa um marginal, mete tiro em todo mundo, 17 feridos. Também o cara vai escolher um programa pro domingo bom assim, tá certo? Baile funk no Sacomã, na zona sul de São Paulo. Meu Deus. Bom, lembrando que você pode mandar perguntas hoje pro Zé Geraldo Barbosa, pro Marcelo Coelho, pelo zap 13 997 11 5545. Lembrando que o zap não está de greve, tá funcionando, o WhatsApp, né? 997 11 5545. Você senta o dedo aí, não vai gastar nada, manda perguntas para Marcelo Coelho, Zé Geraldo, críticas, reclamações, elogios, enfim, né? E também, se você preferir ligar,
você pode ligar aí para Amanda, para o Reale, para a Gisele, para a Vitória, para a Thaís, né? Manda também um abraço para a dona Joana do Café, que estão todos aqui. Vieram de bicicleta, condução, ônibus apertado, carro dividindo gasolina, mas estão todos aqui desde cedo para fazer o programa, né? Então, estão todos aqui, mesmo com a dificuldade, está todo mundo aqui. Bom, começar hoje pela minha esquerda, que é dia 29, né? Para o Zé Geraldo Barbosa, é um prazer ter você aqui nesta terça-feira, Zé Geraldo. Lembrando que estamos sendo assistidos pela dona Norma no Rio de Janeiro e pela dona Viviane em Jaboticabal. O pessoal de Jaboticabal também vê o programa aqui. Tudo bem, Zé Geraldo? Tudo bem, Filete. É uma honra. Muito obrigado pelo convite. E estar aqui junto com você, com o Marcelo Coelho. Muito bom. E a gente tem que participar e poder esclarecer algumas coisas que se fazem necessárias em termos da política, não só da política da sociedade brasileira, mas também uma política que nós temos no nosso clube, no ícone dessa cidade, do Santos Futebol Clube. O Zé Geraldo vai querer falar de Santos hoje. O Santos que teve a reunião adiada do Conselho para dia 7. O presidente Marcelo Teixeira, mandatário do Conselho, adiou, né? Porque muita gente vem de São Paulo, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, e realmente... Hoje eu tive 3 cirurgias adiadas. 3 cirurgias do Guarujá, a pessoa adiou. Não tem combustível, balsa demorando, adia a cirurgia, né? Beleza. E também meu amigo Marcelo Coelho aí, né? Mais uma terça-feira juntos aqui. Todos nós aqui hoje... Sempre um prazer, né, Filete? Zé, Geraldo, sempre prazer estar com você aqui na terça-feira. Na terça, na segunda, na sexta, quando der, a gente encaixa aqui. Semana passada foi com o Vicente Cassione na segunda, né? Foi na segunda-feira com o Vicente Cassione. É sempre muito bom estar aqui e poder discutir os assuntos da nossa região e do país, né? Que acabam afetando a nossa região. Né? O Zé Geraldo gostou de ontem do programa, ele viu o programa, que ele falou que o Cassione, o Negreiros estava sentado ali e o Cassione não viu o Negreiros. Então, no final do bloco, como eu sempre falo, do primeiro bloco, eu falei, queria saudar o campeão Negreiros, né, jogador de futebol de muita categoria. O Cassione elogiou, falou que foi chefe de delegação do Negreiros. O Negreiros fez um golaço na Argentina, o Santos ganhou de 3-2, contou uma história do Negreiros. E o Zé Geraldo estava conferindo e viu aí, né? Zé Geraldo, torcedor do Internacional morre durante o jogo. O torcedor do Inter morreu com a partida lá em Porto Alegre, na partida contra o Corinthians. O homem identificado como Aldo Darotti teve parada cardíaca e foi levado a um hospital, mas chegou no hospital já sem vida, né? O Internacional... São as emoções do futebol, né? E mesmo assim, o time gaúcho ganhou de 2-1, né? Com um gol marcado com a falha do lateral Manjuan. Não, veja, isso aí... Mas o Manjuan é um garoto bom de jogador. Aqui falhou, né? Um jogador novo, mas o Corinthians estava empatando de 1-1. Que era um bom resultado, mas deixa eu te falar uma coisa. Houve uma falha. Mas a qualidade do futebol brasileiro hoje deixa muito a desejar. Eu não sei se é porque nós somos privilegiados ao longo de todos esse tempo de ver o time dos sonhos do Santos Futebol Clube, do Cruzeiro de Belo Horizonte, do Botafogo, né? Que são times espetaculares. Quer dizer, a gente sabia a escalação dos times adversários. Hoje a gente vê um futebol, por exemplo, praticado aqui no Santos. Caramba, é um futebol em que a defesa joga no horizontal, parece um jogo de pimbolim. É Lucas Lima para David Braz para Dodô para Vitor Ferraz. Lucas Lima, Lucas Veríssimo. O Lucas Lima que eu falei hoje está com uma boa mãe de santo, né? Porque ele perdeu a posição pro jogador do Palmeiras lá, o jogador do Palmeiras quebrou. Depois ele perdeu a posição... Agora pro tal de Irã. Não, ele perdeu a posição primeiro pro jogador do meio campo. Guerra. Pro outro, que ele perdeu a posição. Aí o quebrou. Agora perdeu a posição pro Guerra, o Guerra quebrou também. Entendeu? Não, mas eu vejo o seguinte, o futebol do Santos hoje é um futebol aquém do desejável. Tá muito... Esse negócio de dizer que está com a posse de bola, isso é ridículo. A posse de bola... para jogar na defesa, tá atrás do time adversário. Mas nesse último jogo não recuou tanto, só que não atacou também, né? Mas recua, tem determinados vícios. O time do Santos está faltando um treinador que pare a jogada do treino, oriente a moçada. Olha, é isso que eu quero. Existe Você acha que a culpa é do treinador? O time não é tão ruim assim? É culpa do treinador, tranquilamente. Não tem bons valores, né? Não. Não é que o Santos o treinador seja ruim, não é isso. É um treinador ainda extremamente imaturo para dirigir um time do porte do Santos Futebol Clube. Além disso, ele não conhece a história, não conhece o DNA do Santos, não é? Isso é vital. Agora,
eu tive a oportunidade de ver grandes treinadores aqui na Vila Belmiro. Eu vi Luiz Alonso Lula, foi o melhor deles. Diziam que ele era técnico do Americana, era leiteiro, mas na arte de conduzir pessoas jovens, parar a jogada, ensinar, parava a jogada do Pagão e falava, Pagão, eu quero que você jogue a bola lá na esquerda, porque tem o Pelé e tem o Pepe, para dar oportunidade. Quer dizer, o Pagão jogava, lançava, o Jair lançava. No Santos não tem mais isso, cara. Aí você vai dizer, futebol mudou. Não mudou nada, porque o objetivo é o mesmo, é o gol. O que falta no Santos, na minha opinião, Filete, é alguém chegar perto desse treinador e dizer para ele, tem que modificar. Isso é questão de gestão. O presidente está muito aquém do futebol. E o presidente, data vênia, o senhor José Carlos Pérez, com todo o respeito que eu tenho com o senhor não conhece futebol. Tem que conhecer futebol, tem que ser boleiro, tem que colocar gente experiente. Não adianta trazer gente do Flamengo, do Atlético do Paraná. Porra, isso é ridículo. Eu soube agora que ele está querendo trazer um advogado, jovem advogado do Atlético do Paraná, para trabalhar no Santos, porque o cara tem experiência no campo esportivo. Para com isso. Tá cheio de gente boa aqui. Tá cheio de advogados aqui no clube. Mais advogados para quê? Quantos contratos o senhor tem de profissionais do direito? Aliás, anote aí, eu vou lhe perguntar isso no dia 7. Para que tanto advogado no Santos? Para que trazer um sujeito do Paraná? Para quê? Nós temos que contratar jogador, senhor presidente. Contratar jogador para o time profissional. Contratar jogador não significa contratar jogador para o sub-23. É ridículo. É prevaricar contra o Santista. É sacanear. Contratar jogador para o time 23 e não contratar jogadores para o time profissional. Isso aí, eu vou também pedir os documentos, senhor presidente. Eu quero saber esses documentos, contratação de jogador, um back central equatoriano, etc. Eu quero saber essa história toda, senhor presidente. Por que disso? Nós precisamos de jogador, o senhor alegando que não tem dinheiro e gastando dinheiro com o sub-23. Nós disputamos a série principal do futebol brasileiro. Precisamos de reforços, sim. Então vamos nos unir, vamos pegar dinheiro, vamos pegar empréstimo e vamos contratar o jogador. E isso o senhor já negociou, ou está negociando. Aliás, uma sugestão, coloque o seu conselho gestor para negociar. O seu conselho gestor tem gente com bastante expertise em negociação, tem empresários com bastante sucesso. Doutor Urubatão, José Carlos de Oliveira, tem o doutor Gaia, tem gente com a maior expertise para negociar dos interesses do Santos. Basta o treinador dizer qual é o jogador que ele quer, onde é que ele está, que eles vão saber negociar. Não precisamos de empresário, não precisamos gastar 1.600.000 com o empresário. Não precisamos gastar dinheiro com qualquer firma. Nós temos que gastar dinheiro, senhor presidente, com o futebol profissional. É o fim da picada, senhor presidente, gastar dinheiro com jogadores do Sub-23. Não tem nenhum outro argumento que me convença sobre isso. Nós estamos pagando por inoperância administrativa, falta de condução administrativa do Santos Futebol Clube. Marcelo Coelho, essa questão do esporte já registra prejuízos e tal, você na atividade lá na tua empresa de marketing esportivo, de eventos, já sentiu algum prejuízo? Porque, por exemplo, numa quitanda, a pessoa às vezes não chega lá o ovo, não chega o tomate, quando chega o tomate chega muito caro e tal, e começa a ter o desabastecimento. Numa clínica médica, o cara vai bater uma raio-x, se for emergência, ele vai, né? Mas de repente o Marcelo tem que fazer os exames de rotina e tal, ele vai falar, poxa, mas eu não vou hoje, né? Eu tô com pouca gasolina e tal, vou deixar para a semana que vem, eu faço exames de rotina mesmo, o médico quer saber como eu tô, mas eu tô me sentindo bem, vou na outra semana. Se tem um cachorrinho para operar às vezes, se você morar perto, você vai. Mas se você morar longe, você adia aquela cirurgia de castração, outra coisa, né? Então começa a impactar. Na tua área também impactou essa questão de... ou não teve nenhum prejuízo ainda maior? Olha, Filete, algumas pessoas falam assim, não, acho que é melhor você não dar a sua opinião a respeito. Mas eu estou falando sobre se impactou, não estou falando se você é a favor ou contra. Não, enfim, mas envolve também a opinião e, de certa forma, o impacto que causou. Sim. Na vida de todo mundo causou um impacto, o mínimo que seja causou impacto. Eu trabalho com eventos esportivos e, claro, existe uma só que eu trabalho com uma programação.
Então, se eu quiser hoje, o meu próximo evento agora é no dia 8 de julho, que é a corrida vertical. Se eu quiser hoje parar, deixar o meu carro na garagem, deixar minha moto na garagem, e lógico, vai me atrapalhar em algumas coisas, mas eu não vou pegar minha bicicleta e vou resolver o que eu tenho que resolver aqui. Agora, mais do que isso, né, Filete, é a sensação de você ficar sem poder o que fazer. Então, assim, eu tô com um carro, o meu carro está na garagem, parado, já há quase uma semana, por não querer usar, por uma emergência. Por uma emergência. Estou com o tanque cheio, mas está parado por uma emergência. Estou andando com a moto e está acabando a gasolina da moto. Hoje eu passei, acho que até, não sei se a Gisele conseguiu colocar essas fotos aí, não sei se conseguiu. Mas aquele posto ali da Avenida da Praia, ali de São Vicente, tinha fila dando... Petrobras aí? Petrobras estava abastecendo. São Vicente? Pelo menos em cima do posto tinha umas 200 motos. Fora a fila que causou em todo... Não atrapalhou, que ali é bem largo, né? Mas as motos vão entrando na frente e o carro não consegue abastecer. Eu acho que tinha uma fila para moto, pelo que eu entendi, tinha uma fila para moto e uma fila para carro. Mas causou um dano na vida de todas as pessoas. Né? Eu não quero dizer que eu seja a contra ou a favor, eu acho que todo mundo tem que reivindicar, a categoria teve que reivindicar. Os aumentos são excessivos mesmo. Claro que são excessivos. Impactam em tudo. Só que, eu volto a dizer, a manifestação na democracia é o voto. Né? É lógico que existe 50%, quase 50%, porque essa eleição foi meio dividida, né? Foi bem dividida, aliás. Mas a maior manifestação que a gente pode fazer é na hora do voto. Não adianta trocar o seu voto por R$50 ou uma cesta básica e depois ir para a estrada. Querer arrancar o cara na força. Porque isso eu vejo, é um golpe, fala assim, não é um golpe, né? É um golpe e um contragolpe, é um golpe e um contragolpe. E o povo fica na rua aplaudindo, como massa de manobra. É óbvio, isso é um golpe e um contragolpe, é a oposição e a situação. Aí a situação vai lá e segura. Segura porque está vendo que é um golpe da oposição. E quem paga, Filete? Quem paga? É você que está aplaudindo, que não está conseguindo sair de casa. É você que está aplaudindo e não está conseguindo comer. Não tem nada para comer no supermercado. É você que está aplaudindo, o caminhoneiro conseguiu 46%. É lógico, é legítimo, porque os aumentos são absurdos. Só que eu não acredito nesse tipo de manifestação. A manifestação da democracia é na hora de votar. É na hora de votar. Você vai trocar uma cesta básica por 4 anos de paulada na cabeça. E é esse tipo de paulada que a gente toma. E o pior, você vê gente na rua aplaudindo. Né? Você vê gente na rua aplaudindo. Mas, não queria dar até expor isso, mas é difícil você olhar e falar assim, pô, a pessoa está aplaudindo, não... segura que daqui a 5 dias, 10 dias não vai ter o que comer, né? Não vai ter o que comer. Então, a manifestação do caminhoneiro para a classe, acho que foi só que tinha que ter um controle. E, na verdade, a própria associação diz que perdeu o controle, já declarou que perdeu o controle da própria manifestação. Enfim, são muitas... Que agora começa também a parte política, né, Marcelo? Começa a entrar umas outras coisas. Agora não, né, Filete? Começou lá atrás. Da coisa, né? Agora começa a dividir o interesse de uma associação, o interesse da outra associação, entra já uma outra... Os petroleiros. Os petroleiros, as vans de escolares, enfim, todo mundo começa a querer, lógico, o país ruiu, né? Ruiu. Só que a gente precisa entender, lógico, a gente não pode aceitar, não, jamais aceitar a situação que nos colocaram, mas a gente precisa entender, falta pouco e nós vamos ter que tirar esses caras de lá. Tem que tirar esses caras de lá, Zé. Então, assim, se você acha que você tem que mudar, você pega a sua lista dos deputados de São Paulo, pega as listas que existem hoje e fala assim, ó, esses caras aqui eu não vou votar. Não. Sabe o que acontece? Recebe uma cesta básica porque precisa, recebe um dinheiro porque precisa e acaba deixando todo o país nessa situação que, inclusive, os caminhoneiros também estão numa situação ruim. Deixa eu intervir. Eu queria acrescentar uma coisa nesses seus comentários.
Evidentemente que não é só na questão de oferecer cesta básica, isso ocorre principalmente no Nordeste, com as pessoas de maior vulnerabilidade econômica, não é? Mas aqui, por exemplo, numa região como a nossa, em Santos, ocorre também um outro tipo de tráfico de influência, aquele que é referente ao seguinte: olha, o meu genro está desempregado, tal, etc. Dá para arrumar um emprego para ele, um C3, um C2, um C1 na prefeitura, na Câmara dos Vereadores? Isto ocorre, é demais. Aqui em Santos nós temos várias prelazias, digamos assim. Se você voltar à época imperial, à época colonial, quando predominava no Brasil as questões da relação entre escravo e senhor, o que nós temos? Nós temos o senhor da Casa Grande, que são representados pelas autoridades, seja ela do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo, ou mesmo do Poder Judiciário, e temos aí os capangas, os capatazes dos escravos daqueles trabalhadores, daqueles que produzem. Então, em cada senzala, a senzala do Marapé, senzala do Macuco, senzala da Ponta da Praia, senzala da Zona Noroeste, tem lá um homem do capataz que vive captando votos, fazendo tráfico de influência para a autoridade local. Esse é o maior tipo de corrupção que existe. Há, sim, corruptos políticos, todo dia nós temos notícia, mas na sociedade civil também há esse tipo de corrupção. Uma pessoa que negocia com uma autoridade um tráfico de um emprego e aí começa a adorar, a endeusar essa autoridade como se fosse o maior gestor, o maior promotor, o maior juiz de uma comarca. Esse troço tem que acabar. Cada um tem que ser aquilo de acordo com seus méritos, trabalhar, lutar. Se nós vivemos num país capitalista, cada um tem que estudar, lutar e ser o melhor naquilo que faz, para ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta, sem precisar de afago de qualquer outra pessoa. A gente tem que primeiro ter dignidade, Marcelo. Nós temos que transmitir para a nossa população que eles têm que exigir das autoridades uma educação, sim, de qualidade. Eles têm que exigir da população um tratamento médico, sim, de qualidade. Tem que exigir da população, das autoridades mais escolas, mais moradia. Não dá para entender, por exemplo, um estado tão rico como o nosso, como é o estado de São Paulo, nós estarmos ainda pendurados num sistema, num modal de transporte rodoviário movido por hidrocarbonetos, por energia proveniente do petróleo. É o fim da picada. Nós temos ao norte da Via Anchieta, nós temos um leito ferroviário funcionando a pleno vapor, não temos uma linha de trem, um horário de trem de passageiros demandando Santos-São Paulo, como nós tínhamos antigamente. Você saía do Valongo e descia na Estação da Luz. Nós temos, no lado sul, nós temos outro lado ferroviário da antiga Sorocabana, funcionando a pleno vapor para carga, e não temos uma linha de trem de passageiro saindo como era no passado da Ana Costa e descendo na estação Júlio Prestes, lá em São Paulo. Isso é o que é? Isso é ineficiência. Isso se chama qualidade de gestor. Os nossos gestores são fracos demais. Não é que eles sejam desonestos, não. Eles não pensam na comunidade, não pensam na coletividade. Eles são rancorosos, soberbos, não sabem dizer, eu não sei fazer, como se faz. Eles se intitulam pessoas que, digamos assim, que Deus deu a eles todo um princípio de divindade. Eles são os poderosos, mas não sabem fazer nada em termos de gestão. Não sabe fazer nada mesmo, não sabe fazer acontecer. Ele só sabe fazer o quê? É construir prédio, mais concreto, mais areia, mais nada. Mas não sabe dar ao povo dignidade. Por exemplo, numa cidade como nossa, como é a nossa querida Santos, tem que gerar empregos, tem que trazer gente com dinheiro que invista na cidade para que nós possamos ter uma indústria efetiva de turismo, por exemplo. Nós temos que fazer com que empresas ocupem a nossa
parte continental. Nós teríamos que ter já viabilizado a ligação a seca Santos-Ilha com Santos, Santos, a ilha de São Vicente, na qual o Santos faz parte, junto com o município de São Vicente, a parte insular com a parte continental. É o fim da picada, isso é o fundamental. Não adianta resolver o problema da entrada da cidade ali na Lemoa, se nós não tivermos um escoamento da zona noroeste para a zona leste, como o túnel que foi projetado. Esse conjunto de ações tem que ser feitas. Nós não vemos nada. O que se faz? Faz assim, dá de para cá, faz uma reforminha na costa, outra reforminha. Eu não estou criticando o atual prefeito, não. Isso vem há mais de 4, 5 gestões. É o mesmo fazendo do mesmo, é a mesma mesmice. Não tem nenhuma obra de infraestrutura. Agora que se está se pensando em resolver o problema principal da cidade, que é a drenagem daquela região do Chico de Paula e da Lemoa. Se não fosse isso, tudo acontece como se nada se passasse. É uma falta de respeito. Santos é uma cidade rica, nós temos moradores que moram em palafita na Vila Gilda. Não posso acreditar que um santista veja aquilo, um gestor, um presidente do fórum, um promotor da Justiça e Cidadania, o prefeito, os senhores vereadores, vejam aquilo, crianças de 3, 6 meses lá na creche da Vila Gilda, convivendo com aqueles mosquitos, convivendo com aquela água. Isso, sabe, é uma falta de sensibilidade, Filete. Isso é falta de preparo. Sobre todos os anos que você queira ver. É falta de dizer assim, caramba, eu amo a minha terra, eu sou santista, eu quero o melhor para o meu cidadão. Porque, Filete, a vida se resume o seguinte, nós vivemos aqui de passagem, nós precisamos um dos outros, nós temos que cuidar do nosso semelhante. Eu não estou fazendo apologia nenhuma, não, é uma verdade. Porque se o nosso semelhante estiver bem, nós não vamos ser assaltados, nós não vamos ter medo de ser assaltados. O que há hoje é uma carência na nossa cidade de empregos. A nossa cidade está cheia de gente sem teto, morando ali nas calçadas do Gonzaga, principalmente, que é onde eu moro. Está lá. Vai culpar o prefeito? Claro que ele não é o culpado. Não é ele que é o culpado, ele que é culpado na proporção do trabalho dele, no exato momento em que ele não estipula uma política pública de como reduzir isso. Porque também é muito fácil. Não dá para tirar o cara de lá porque a promotoria não deixa. É o CATS que não deixa. Você tem que fazer um grupo de trabalho com a promotoria da cidade, da Justiça e Cidadania, com a promotoria do idoso, com a promotoria da mulher. Todo mundo de mão juntas. As universidades. Com as universidades, com todo mundo. Nós fazemos isso. Não adianta colocar lá nesses cargos políticos pessoas que estão lá somente para complementar o tempo de ir lá para passar, para aposentar como secretária. Como secretário. Isso é o maior símbolo da corrupção. Para incorporar. Para incorporar, esse é o termo. Quer dizer, ninguém está preocupado com o povo. Cara, eu não sou candidato a nada. Não estou inscrito em partido político nenhum, eu sou candidato a ter uma vida digna e lutar pelo meu semelhante. Não preciso de favor econômico de ninguém, nunca pleiteei cargo político nenhum. A minha trajetória de vida é assim, o Filete conhece, no Santos, não quero nada no Santos, eu repudio aqueles que dizem que amam o Santos, gostam do Santos, a primeira coisa que fazem quando entram no clube é arrumar um salário de 28 mil reais e trabalhar no clube. Eu sou testemunho que, quando a primeira vez que eu entrei no conselho, né, eu entrava e o Marcelo me tirava para a diretoria social e cultural. Então eu fui eleito 5 vezes, fui 5 vezes diretor, não participei. Ia lá esporadicamente, dar um recado e tal, mas não participava das reuniões que ficava no executivo, né, sem ganhar nada, fazendo trabalho voluntário para o clube como diretor. E o Zé Geraldo, a primeira vez que eu entrei no conselho, que eu assumi, né, mesmo a 6ª eleição, que eu fui para o conselho mesmo, que não acabaram os cargos de diretor e tal, e o Zé Geraldo falou assim, pegou uma lista de todos os funcionários de antiga Cosipa, né, os Minas, Petrobras, Codesp, todos na região, e falou, olha, um engenheiro-chefe aqui na Codesp, ele ganha 28 mil, 25, 30 mil. Como é que o cara ganha 150 aqui no Santos? O que ele vai fazer? Ele vai fazer ele vai criar um Zidane de 10 anos, vai criar um Neymar de 10 anos, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai transformar o Santos no Real Madrid? Ele vai trazer para cá o Príncipe para dar uma patrocínio para o Santos? O que ele vai fazer para ganhar 150 mil? Aqui eu estou vendo um contador que ganha 60 mil.
Mas esse salário de contador, tudo bem, deve ter um contador em São Paulo, um em Santos, que tem muitos clientes, que ganha meritocracia. Meritocracia, ele ganha os 60 mil, parabéns para ele. Mas o cara trabalha, faz imposto de renda das 8 da manhã até meia-noite e tal. O cara no Santos trabalha tanto assim? Não, como é que está ganhando esse salário? O Zé Geraldo cobrou. Como nessa legislatura também, o Zé Geraldo foi lá e cobrou. Quantos funcionários tinham na antiga gestão do Modesto Roma e quantos funcionários tinha agora na gestão do Pérez? E todo mundo, eu pelo menos, sou santista e torço pro Pérez ir bem. Lógico que torço, porque é meu clube, né? Eu fico triste quando o Santos não enche a Vila Belmiro e falam, não encheu a Vila Belmiro. Tá bom, também não fazem promoção, Dia das Mães e tal. Aí São Paulo não enche, também não tem condução, tem greve, aí não enche. Aí fica essa briga, de santistas, meus amigos de São Paulo, do ABC, de Curitiba, ficam brigando aqui para saber, nós todos, se não encher a Vila Belmiro, é culpa de todo santista. É culpa do marketing, é culpa do clube, é culpa do momento atual, é culpa do país e tal. Se não encher o Pacaembu, é a mesma coisa. Vamos parar de brigar entre os santistas, né? E a Silva do Gonzaga está escrevendo aqui, sobre o que o Zé Geraldo falou. O Zé Geraldo já jogou a pólvora aqui. No portal da transparência, outro dia, Filete, concordo com o Zé Geraldo. Fui ver na CT, na FUFS, na Prodesan, a lista é enorme. Poxa, será que precisa tanta gente? A Prodesan dá 28 folhas, segundo a Silva. Apertou lá a impressora, ficou 28 folhas lá segundo a Silva. Olha, Filete, o Zé falou tanto que as suas palavras são minhas, viu, Zé? As suas palavras são minhas. E a Silvia aqui? A Silvia está querendo dizer... Tá. O Rick Santos também fez o levantamento do Portal Transparência outro dia, da CP, da FUF e da Prodesan, né? É o que a gente sempre fala, e não estou criticando A ou B, mas tem que diminuir gasto público, pô. Se tu não diminui, por exemplo, se o Temer falou, realmente eles estão certos, no primeiro dia, o brasileiro está sofrendo, esses aumentos são muito grandes mesmo, o Pedro Parentes exagerou um pouco, ele é um ótimo gestor, mas exagerou. É o seguinte, nós vamos fusionar 5 ministérios. Ministério dos Portos, que não serve para nada, nós vamos fusionar. O Ministério da Transparência, nós vamos fusionar. Você quer dizer o seguinte, quer dizer o planejamento estratégico de redução de despesa e aumento de receita. Aí geram 5 mil cargos a menos, né? 5 mil cargos a menos. Mas é 5 mil. Você tem 15 milhões de desempregados aí na rua e você não está preocupado, então nós vamos fusionar. Então, porque a Secretaria de Esporte dá para funcionar com a educação. Você entendeu? Na época do... Filete, eu acho que ninguém quer diminuir cargo público. Você não vê, olha, o senador vai diminuir funcionário, ninguém quer diminuir cargo público, e é logicamente que nós vamos ter que pagar a conta dessa redução do diesel. Alguém vai ter que pagar essa conta. Filete, eu acho, no meu entender, eu acho que a diminuição do gasto público, é lógico, você tem que diminuir cargo, mas não vai mudar muito num país como o nosso tamanho não vai mudar muito, não vai mudar. Você acha que se fusionar eu acredito que o imposto que é cobrado só precisava retornar. Se nós tivéssemos o retorno, se nós tivéssemos o retorno, se você vê o gráfico do orçamento do Brasil, acho que 53%, se não me engano, ou 46% é usado para pagar dívida. Então, assim, diminuir gastos, lógico, só que quando você fala em diminuir gastos públicos, que gasto público? Hoje você não tem nada, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada. Mas gasto público com pessoa que não está trabalhando, como o Geraldo falou, C2, C3 que não trabalha. Claro, essas incorporações, está fazendo no âmbito municipal. É óbvio, tem que diminuir. É óbvio que tudo tem que diminuir. É o que o Zé falou, tem que diminuir o gasto e aumentar. Só que precisa retornar esse imposto. Você fala do IPVA, o aumento do... As estradas em São Paulo, ainda algumas concessionárias com pedágios absurdos, mas ainda você consegue andar. Mas é bitributação, né? Você já paga IPVA e paga pedágio, né? Porque é aumento no combustível, é o IPVA, é o PIS, é o COFINS, enfim, é uma carga de impostos que você não vê. Né? Porque você mora na Suíça, você paga, você tem uma carga alta, realmente é alta, só que você vê aquilo retornar. Mas você tem segurança pública, você tem colégio bom, você tem educação boa. Então, quando você fala em diminuir o gasto público, você tem que tomar cuidado, porque é capaz de eles diminuírem o investimento na saúde. Deixa eu colocar uma coisa. Público, um funcionário fantástico. Deixa uma coisa para você. O Brasil carece principalmente de bons gestores. Porque esse país é muito rico, gente. Vocês não têm ideia, o Brasil é um país muito rico. Muito rico.
O que nós não temos são gestores que aplicam uma política pública que vá de encontro aos anseios da população. Você falou de Juscelino Kubitschek, você falou da construção de Brasília. Eu vou te dar uma razão. Brasília foi idealizada por José Bonifácio para ser colocada no Planalto Central, dando naquela época todas as coordenadas de latitude e longitude. Para quê? Para que efetivamente a população saísse do litoral para o sertão. Porque o sertão, na época colonial, ele não prevalecia as leis escritas. O Brasil era um conjunto de pessoas analfabetas. 99% da população brasileira era analfabeta naquela época. Só muito pouco era alfabetizado. Por quê? Porque a corte de Portugal não nos deixou colocar, pasme, uma prensa de tipografia de sorte a imprimir livros, de sorte a tornar as pessoas letradas, a alfabetizar as pessoas. Nós só fomos ter a primeira prensa em 1808, quando a família real veio para o Brasil, gente. Isso é um absurdo. Então, os nossos gestores daquela época não sabiam ler, não tinham leis, documentos para eles se pautarem as suas decisões. Então, eles se pautavam no quê? Nos costumes. Prevalecia o dinheiro, prevalecia o senhor da casa grande. Isso era um costume daquela época. Então, com isso, houve uma regressão. Enquanto os demais países, a América Latina, por exemplo, tinha 25, 28 universidades, nós fomos ter a primeira faculdade de medicina na Bahia, em 1808. Pasme! O Brasil tinha, naquela época, uma economia assemelhada à economia americana. Veja que contraste. Só que os americanos investiram naquela época nas universidades. Quando fundaram os 13 Pilgrims do Mayflower, fundaram a nação americana, eles fundaram já a primeira coisa, instalaram uma universidade. A educação, ao contrário, nós não tivemos isso. O que aconteceu? José Bonifácio lutou muito por isso, e por essa briga dele, ele foi defenestrado pela primeira vez. Mas esse é um detalhe. Agora, isto continuou no Brasil colonial, continuou com Juscelino Kubitschek. Juscelino queria levar a economia, em termos de objetivo dele, era bom, levar a economia para o centro do país, deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, antevejo o futuro do meu país. Essas foram as palavras de Juscelino Kubitschek. Sim, mas ele esqueceu que ele estava levando para lá somente a cúpula da corte real, os funcionários públicos. E ele deu a eles tudo e eles começaram a viver. E criou-se uma elite política, criou-se o que? A lei do compadrio. Um feudo. Um feudo. Então, todo mundo que vai para lá, não, eu sou aliado ao deputado Filete, Eduardo Filete, porque ele me arrumou um cargo de CU, lá em Santos, na prefeitura, e agora ele vai me arrumar o cargo de primeiro assessor aqui na Câmara. Não brinca com isso não, hein? Não, eu estou falando, é claro que eu estou. Mas é assim que fala. O primeiro sujeito que se elege, quando ele se elege, aqui, o presidente do Santos, a primeira coisa que ele faz, ele demite aqueles que são inimigos e demite os amigos. Aí diz para todo mundo, não, nós fizemos isso, saquearam o Santos e tal. Cara, trocou 6 por meia dúzia. O presidente falou que saquearam o Santos durante Falou, e aí... Quantos anos ele falou que saquearam o Santos? Falou. Quantos anos? Assim, sei lá, os anos que ele 15, falou. Né? Sei lá, é ridículo. Aí trocou 6 por meia dúzia, Marcelo. Isso aí não sou eu que estou dizendo, são os relatórios do Conselho Fiscal, que nós vamos discutir dia 6. Dia 7. Isso aí como dizem os alemães, das isso com sacanagem. Sabe, na altura das nossas vidas, a gente tem que aprender a se indignar, a criticar, não as pessoas. Não podemos desqualificar as pessoas, nem injuriar, nem difamar, nem caluniar. Mas nós temos que criticar, sim, os atos, as atitudes, o comportamento praticado por esses agentes. Principalmente esses agentes públicos. Sejam quem for. Nós não podemos deixar de criticar porque o sujeito é o dono do poder, é o mais rico da região. Ou ele tem o maior poder político. Não podemos. Nós temos que criticar, companheiro. Você é isso, tem isso, mas você se fez, se errou, você tem que pagar, companheiro.
Nós vamos a um breve intervalo, continue ligando aqui, muita participação, meu amigo Chiquinho GP, já brincando aqui. O Zé Geraldo está bravo com o Pérez, calma, você votou nele, Chiquinho GP. Votei nele sim, votei nele. Então me dá Chiquinho GP, votei nele, Chiquinho GP. Eu assumo, votei nele, mas isso não quer dizer que eu concordo com ele, tá? E vou me opor sim a todos os atos praticados pelo senhor José Carlos Pérez. Por quê? Eu não tenho rabo preso com ele não, doutor Chiquinho. Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com mais Marcelo Coelho e Zé Geraldo Barbosa. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação nesta terça-feira, dia 29 de maio de 2018, Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças da Paz, que dê muita luz para o Brasil. Dia do Geógrafo e Dia do Estatístico, né? Hoje com o Zé Geraldo Barbosa, engenheiro, advogado, mestre em Direito Ambiental, e também com o Marcelo Coelho, empresário, educador físico e também presidente do PROS. O PROS que levou há pouco tempo Cassione, levou o Irra para o partido, um partido que vem se reforçando em Santos. O Antônio está mandando aqui, ligando para a TV Com, quem é o líder dessa greve toda, Marcelo? Eles só mostram o que acontece, mas não mostram o líder. Um abraço, Antônio. Tá difícil de achar um líder, né? Agora são vários líderes, agora são várias associações, agora são várias... Agora tem um pai para cada criança. E eu acho que o líder... no meu entendimento, o líder é um sentimento único de pessoas que não estão satisfeitas com o governo. Se juntaram, mas acho que não tem um líder, não. Agora, Marcelo, é muito fácil você querer só exigir um líder por parte dos grevistas, entre aspas. E também, qual é o líder, efetivamente, por parte do governo? Porque essa questão de liderança, ou você acredita nela ou não. Agora, para acreditar na liderança, a liderança tem que saber o seguinte: jogar com você aberto, sem dissimular, sem fazer política velha. Não é verdade? Chegar e, olha, é isso, nós vamos fazer assim. Agora, o que acontece no Brasil? Diante de toda essa credibilidade que tem os políticos de Brasília, fica difícil uma pessoa do povo, um desses grevistas,
como você falou, é grevista do sindicato, é grevista das conferências, das associações, das conferências nacionais, etc. É um monte de pessoas, são uma série de sindicalistas difusos que você não sabe quem é quem. Além do que, e principalmente sobre isso, há um apoio tácito da população às atitudes do grevista, primeiro no início da greve, não é verdade? Teve até Roberto Carlos apoiando os grevistas, os artistas, muita gente do povo. Porque o brasileiro tem isso no coração. Mas não é somente isso. É também um sentimento de indignidade, Marcelo, porque, poxa vida, eu vou te falar, é duro pra cacete você ligar a televisão, foi preso o político tal, foi preso não sei o quê, o caso tal, toda hora, todo dia, o cara que não é político, o cara não é... Todo dia um assunto referente à corrupção. Você se sente aí vilipendiado, porque a gente trabalha, a gente paga imposto. Vá você deixar de recolher o teu imposto de renda, como a Receita Federal vai atrás de você. Vai você deixar de pagar o imposto bancário, como os bancos vão atrás de você. Isso é uma verdade, funciona a instituição. Agora, o que não pode haver, o sujeito é pego na botija e nada acontece, cacete. Por exemplo, o sujeito foi preso com 51 milhões num apartamento dele e até hoje o cara não foi processado. Está sendo processado, mas não tem uma pena. Claro que o Brasil mudou, mas nós temos que ter um comportamento mais transparente. As autoridades têm que ser também mais capazes, sob o ponto de vista de gestão. Por exemplo, diante desse quadro de quase 20 milhões de desempregados que dizem, por que se não ativa a indústria de construção civil, que é a indústria que gera mais emprego para essa população mais desqualificada? Há dinheiro, sim, na Caixa Econômica Federal, há dinheiro no Banco do Brasil. Faltam habitações? Faltam habitações. Há dinheiro no Bradesco, há dinheiro no Itaú. Então, perdoa a dívida do Itaú? Em vez de perdoar, fala, constrói aí, presta constrói dinheiro. Casa. Agora vai dizer, não tem terrenos. Pô, o homem vai à Lua, vai a Marte e não tem terrenos em Santos para construir mais 10 mil unidades habitacionais, que é o déficit específico da nossa cidade. Claro, a área continental. Pega lá, chama Dauri não é candidato a deputado federal, Dauri, vem cá, vamos fazer um negócio. Caramba, e vamos pegar aquelas casas do Paquetá, aquelas casas que não têm condições de serem restauradas, e erguer prédios ali, unidades habitacionais, como fizeram no Caldeirão do Diabo, naquele negócio Vila da Santa Casa. Cara, eles sabem fazer. Por que não fazem em outros locais? Porque é muito fácil, Marcelo, dizer assim, Marcelo, você está com o teu... como é que chama a tua prova lá do Morro Pacheco? A descida? A descida do Morro Pacheco. Você não pode fazer mais porque não tem mais local. Aí você vai falar assim, como não tem mais local? Tem o Morro da Penha, tem o Morro da Vista, tem o Morro São Bento, etc. Não, porque não quer. Mas negociaram. Deixaram você ir lá conversar com a Sociedade Amigo de Melhoramento do Morro da Penha. Você entende o que eu quero dizer? É muito fácil dar resposta genérica sem ir a fundo no caranguejo. Zé, mas será que a cidade comporta mais 10 mil habitações? Será que a cidade tem emprego para essas 10 mil habitações? Será que a cidade vai assimilar essas pessoas? Lógico, hoje elas estão em condições precárias, vivendo em diques, vivendo em favelas, vivendo em locais até que Santos não mostra, né? Tem até a vergonha, né? Quase abaixo debaixo d'água. Sem teto na praia. Então, será que a cidade assimila isso tudo? Ou também tem que haver um reposicionamento dessa população? Porque a cidade também não tem emprego para todo mundo. Não, mas essas pessoas já existem, estão aí, cara. Então, veja. Elas não vão sair, Marcelo. Será que elas vieram? Marcelo, a questão de gerar emprego, não estou dizendo que é fácil, mas eu vou te dar duas coisas. Por exemplo, na minha maneira... Porque você constrói, você constrói 10 mil e é necessário 20. Não, vou te dizer uma coisa que você sabe mais do que eu. Gerar emprego, por exemplo, nessa área turismo histórico. Nós podemos introduzir ali naquela praça, Barão do Rio Branco, de frente ao Panteão dos Andradas, uma troca de guarda militar entre a Marinha, Exército e Aeronáutica, uma vez por mês,
colocando um fogo simbólico, como se tem no Arco de Triunfo em Paris, como se tem diante da Casa Rosada em Buenos Aires, como se tem no Chile, como se tem em outros países. Podemos fazer isso. Cara, e o custo disso é insignificante. Você pega aquela Praça Barão do Ouro Branco, você remodela, cria um centro cívico ali para atividades cívicas. E aí, isso é uma atividade que gera dinheiro. Coloca as escolas, turismo. Gera dinheiro. O turista viria de Campinas, viria de São Paulo, de Cuiabá, para... Ouça, Marcelo, para assistir teatro. Quando você vai a Paris, a primeira coisa que você quer conhecer é a troca lá de guarda no Arco de Triunfo, no túmulo do soldado desconhecido. Quando você vai a Buenos Aires, você quer ver a troca de guarda na Casa Rosada. Agora eu pergunto para você, por que isso não tem em Santos? Por exemplo, mais ainda, por que em Santos o Museu Pelé não está, a criatura não está dentro do berço do Criador? Colocaram lá o Museu Pelé afastado do berço do Criador. Por quê? Não sei te dizer. Por que não se transforma a Vila Belmiro, não se faz com que os gestores do Santos coloquem na cabeça que a Vila Belmiro é patrimônio mundial? Não se conhece a cidade de Santos se não existisse a Vila Belmiro em termos de divulgação. No Egito, no Japão, todo mundo conhece a Vila Belmiro. Sabe por quê? Foi o berço onde nasceu o atleta do século, Pelé. E não se transformou isso ainda num equipamento para gerar turismo, cara. Zé, como você vai lá eu vejo, e já falei aqui em outro programa com o Filete, hoje o turismo, a Secretaria de Turismo faz turismo para Santos. Parece que eles querem mostrar o trabalho para o santista, só que o Santos precisa ser mostrado para fora. Isso, é outro conceito. E não o secretário fazer, às vezes, as vontades do prefeito, colocar o tapete vermelho. Não, Santos precisa fazer turismo para fora, mostrar a cidade para fora. Não é o escravo da senzala querendo mostrar para o capataz... capaz de serviço. Criar dispositivos, é isso que você falou, em cidades do Nordeste, fundear um navio afastado para que traga o turismo esportivo, de mergulho. Claro, é necessário, só que sabe o que eu vejo, Zé? Eles não estão conseguindo acabar a piscina do Rebouças. Não, não quero nem falar com o bicho. Não vamos falar disso. Não vamos falar disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: não estão conseguindo fazer nem o que é de necessidade imediata. Quanto mais pensar em algo que venha a melhorar a vida do santista. Você concorda que o aeroporto... É o que você falou, é gestão. Você concorda comigo que o aeroporto do Guarujá é muito importante para a região, especialmente para Santos? Muito. Mais para Santos que para Guarujá? Eu pergunto, por que não se faz uma tour de force, como dizem os franceses, se unem os prefeitos de Guarujá e Santos e consigam implantar o aeroporto do Guarujá? Sabe há quanto tempo nós estamos lutando por isso? Há mais de 15 anos. Eu tive, digamos assim, a sorte de participar do movimento em 2004, porque nós queríamos implantar o aeroporto de Guarujá e transformar em aeroporto José Bonifácio. Eu falei com todas as autoridades da aeronáutica, consegui o ok em Brasília, Rio, São Paulo. Sabe onde que eu fui barrado? Na prefeitura do Guarujá. Lá que eu fui barrado. Nenhuma autoridade da cidade me deu respaldo para que nós pudéssemos implantar. Porque naquela época, o dono do Jequitimar... Deixa eu te falar. O dono do Jequitimar, o senhor Silvio Santos, queria implantar linhas Cuiabá, Santos, para abastecer o hotel dele, você entendeu? Principalmente em final de semana. Ele estava pagando para as linhas aéreas fazerem isso. Cara, porra, não conseguimos nada. Não se consegue um padrão de atendimento em tempo dentro da UPA. Porra. É difícil você falar em trazer, em criar dispositivos turísticos, em trazer coisas boas para a cidade, onde o essencial não está... E eu não estou dizendo de Santos, não. Eu não estou dizendo só de Santos. O prefeito de Mongaguá agora preso com 5 milhões dentro de casa. Será que a cidade não precisa? Né? Não.
é só venha. Não dá para pensar criar um dispositivo turístico, pensar em algo como é o bondinho. A divulgação do bondinho não existe. Não existe. Na verdade, o Santos tem que entrar no trade turístico, né? Quando você vai para lá para Alagoas, tá lá. O que tem diferente? Gaúchas. O que tem diferente o bonde de Santos, tá em Paris, o bonde que sobe até o Sacré-Cœur, a catedral. O que tem de diferente? Aquele bondinho é reto. Não, nós temos uma história do nosso bondinho. Não tem o mínimo de investimento. Mas é privado. Desculpa, eu ia falar uma palavra, mas dane-se que é privado. Vai trazer turistas para a cidade e investir em outros dispositivos, como o Zé falou. Temos participações aqui, ó. O nosso amigo Caculé, mandando um abraço para o Zé Geraldo e para o Marcelo, o grande Caculé, presidente do Comeb, qualquer hora já estamos programando para trazer o Caculé aqui. A Lucélia, o caminhoneiro está parado, o Zé Geraldo, mas está ganhando diária. A mesma coisa se estivesse trabalhando e o povo está aplaudindo. Então a Lucélia que é contra essa greve. Aqui tem a Gisele parabenizando o programa. O Paulo Eduardo Costa convidando para a exposição das máscaras, que vai ser no dia 2 de junho, às 16 horas, lá no Frei Gaspar, lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Agora, dia 2 de julho, exposição de máscaras do Rodrigo César. Um abraço para o Paulo Eduardo Costa, também vendo o programa. Tem aqui uma participação interessante do Marcelo Prado. Pô, pensei que o Marcelo Prado era teu, pô. A Marcelo Prado falou, concordo com o Zé Geraldo em tudo. Zé Geraldo está me representando. Pô, pensei que o Marcelo Prado era teu, não é? Então é do Zé Geraldo agora, o Marcelo Prado? Marcelo Prado é nosso. É nosso, tá certo. Marcelo Prado é nosso. Marcelo Prado, um abraço para o Marcelo. Delegado de la Rosa. Delegado de la Rosa vem do programa também, participando. Nelson Rodrigues, a Cláudia e a Valéria Capodicas, um abraço. O Reis de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, já falamos. Zé Geraldo, você está bravo com o Pérez? A coisa está apenas começando. É o Nilson, tá tirando sarro aqui. Não estou bravo com o Pérez, estou indignado com os atos praticados por ele. Não tem nada a ver. Pô, considero ele uma pessoa boa, mas em termos de gestão, está deixando muito a desejar. O Guaraná Estivador mandou um abraço para você, Marcelo Coelho, para o Zé Geraldo, e pergunta que se acha que essa greve é até quando e se vai emendar com outras, que é um grande problema. O Guaraná. Juntando com a outra pergunta, não tem líderes, né? Então, vai da cabeça de uma meia dúzia. Eu só recebi uma mensagem aqui, ó. Arrastão na Avenida Costa e Silva, comércio baixando as portas em Praia Grande. Já tivemos ontem, né? Já tivemos ontem também. Arrastão na Costa e Silva hoje. Toma cuidado, né? Beleza. O Marcelo Coelho, que é o único que tem um carro aí, o carro dele é pequenininho, né? Mas ele tem o tanque cheio, quer dizer, tá economizando porque ele sabe que pode ir para São Paulo. Tá parado, tô andando de moto, andando de bicicleta. Se ele fosse empresário só de Santos, ele estaria andando, mas como ele sabe que pode ter uma viagem para assinar um contratinho lá em São Paulo, tal, não é isso? Então, é aquela coisa que tá deixando o tanque do carrinho dele já abastecido, né? Bom, a dona Dilma Rodrigues, mãe do Nelson, vem do programa, temos que encerrar o programa. Hoje tivemos Zé Geraldo Barbosa, que não tomou maracujá, né? E vamos esperar que até o dia 7 ele também não tome para ser aquele cidadão prestante também no Santos Futebol Clube. Vamos deixar bem claro uma coisa. Veja, o Filete, eu estou tranquilo. É brincadeira. Não estou puxando ninguém. Não, eu acho que a gente não pode desqualificar as educado, pessoas, nós temos que ser... Agora... Seja rico, seja pobre, seja importante, seja político, seja prefeito, seja governador, seja promotor, seja diretor, se, ao meu juízo, eu achar que determinados procedimentos de conduta não sejam adequados, eu vou criticar. Agora, é claro, é evidente que eu erro. Se eu errar, eu tenho a humildade de dizer, desculpe, eu errei. Mas eu jamais vou difamar, caluniar as pessoas. Agora, não vou dar... Naquilo que se refere à minha cidade, à nossa cidade, Santos, a nossa cidade que eu... Nasci há 73 anos e ao clube, que é do meu coração, a minha paixão, não vou dar trela. Seja lá quem for, seja o presidente do Conselho Gestor, seja o presidente do egrégio Conselho Deliberativo, seja lá quem for, vou criticar sim. Marcelo Coelho, muito obrigado por ter vindo ao programa, sempre um prazer aqui nas terças-feiras. Obrigado você, Filete. Zé, é muito bom, adoro o programa com o Zé, porque fala bem exatamente o que todo o povo brasileiro está pensando. Muito obrigado. Fiquem com Deus, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.